Boa tarde a todos e sejam bem-vindos à primeira edição digital Cabo Verde Data Science Summit 2021. Meu nome é Cleison Tavares, sou cabo-verdiano e sou engenheiro informático. Trabalho na área de Business Intelligence and Streaming de dados há vários anos, onde já participei na implementação de várias soluções às instituições cabo-verdianas ligadas ao governo. A convite de Audito, serei moderador do tema Data Driven e uma cultura baseada em dados, na qual acredito que esta cultura esteja bem presente em várias empresas pelo mundo. Tenho como convidado o palestrante Pietro Oliveira, do Brasil, que é o Head of Data and Tech e Community Manager at Data Hackers do QFlash Brasil. Pietro Oliveira está há mais de 10 anos focando sua carreira na área de dados. Foi arquiteto de dados no primeiro unicórnio do sul do Brasil. Gerenciou um time multidisciplinar de ciência de dados da empresa latino-americana em micromobilidade. Recentemente foi convocado para ser o Head of Data Technology em Fintech em São Paulo e está dividindo seu tempo como Community Manager da maior comunidade de dados do Brasil, o Data Hacker, que conta hoje com quase 36 mil membros. Pietro, seja bem-vindo à nossa conferência. Apesar de eu já tenha feito uma pequena apresentação, gostaria de acrescentar mais alguma informação? Muito obrigado, Cleison. Muito obrigado, Eudito, pelo espaço. É um prazer imenso estar falando com pessoas de outro país sobre uma coisa que eu gosto tanto, que é o mercado de dados, que é a cultura de dados. O meu nível profissional me carregou nos últimos anos para isso, né? Eu sempre falo sobre dados, eu gosto muito desse mercado e hoje eu estou um pouco fora, saindo um pouquinho de leve ali, pegando a parte de tecnologia na empresa, mas ainda continuo segurando as barras de dados que aparecem. Então, muito obrigado mesmo por poder participar e poder colaborar com Cabo Verde nesse evento. Ok. E voltando ao assunto do nosso painel, né? Segundo o relatório Insights Driven Business Set the Pace for the Global Growth, publicado em 2018 e pela Forrester, as empresas com a cultura de Data Driven crescem mais de 30% anualmente e devem faturar mais de 1,8 trilhões de dólares até 2021. Sendo assim, a cultura organizacional baseada em dados pode acelerar processos, gerar lucros e afastar as empresas de tomar decisões arriscadas. Uma implementação data-driven bem-sucedida dentro de uma organização é um sim ao êxito. Um mercado altamente competitivo. Contudo, isto é feito estimuladamente da demanda de base de dados. Um outro aspecto importante é tornar essa cultura passar a fazer parte do sistema de valores da organização. Isto é apenas uma nota introdutória do painel, que vamos falar aqui, obviamente, e gostaria de ouvir o Pietro dizer algumas palavras antes de começarmos a debater alguns pontos. Tenha bondade, Pietro. Obrigado. É notável que dados têm se tornado cada vez mais importantes dentro das organizações. As empresas que utilizam disso estão tendo melhores resultados, né? Notável esse estudo, por exemplo, que saiu aí da Forbes, onde milhões e bilhões de empresas estão indo para esse lado, né? Então, você tem um nível de profissional carregando isso. Então, dentro do Brasil, pelo menos, a gente está tendo um alto crescimento de pessoas orientadas a dados, pensando como eu tenho um pensamento analítico, como que eu faço uma análise disso, por mais que não seja desse ramo. Então, eu acredito que cada vez mais as pessoas e as empresas estarão olhando para dados com mais vontade, né? Procurando mais resultados. Eu acredito muito nisso e no Brasil isso já acontece. Agora há pouco a gente estava comentando sobre isso, né, nos bastidores, né, Cleison? E vejo que Cabo Verde também está. Então, estamos num momento bom de junção. Exatamente. Essa cultura já está a começar a ganhar força, a cultura de dados. Então, agora é só seguir em frente. Bom, Pietro, a primeira questão que eu gostaria de fazer é como que se pode definir o Data Drive?
Certo. Na minha concepção, a cultura de data-driven é quando a empresa tem insumo suficiente para se orientar apenas no dado. Deixa de ser a vontade das pessoas, o pensamento das pessoas no sentido, né, o que ele está fazendo naquele dia, qual o próximo passo dele. Ele vai olhar para os dados, vai tomar a sua decisão e a partir dali fazer a sua jornada, criar seus próximos passos, né? Então, deixa de ser o histórico que ele viveu em outras empresas, o histórico que ele viveu na faculdade ou na sua vida, e sim o que a empresa está criando e qual o próximo nível que ele consegue chegar utilizando de dados. Para mim, essa é a definição. Muito bem, muito bem. Ou seja, o futuro dos negócios hoje é baseado em dados, certo? Perfeito, perfeito. Se todo mundo estiver utilizando dados para o próximo passo, nós temos, dentro da empresa, nós temos uma cultura orientada a dados, logo uma cultura data-driven. Muito bem, muito bem. Bom, quais são os princípios para implementar uma data-driven dentro de uma organização, para implementar uma cultura dentro da organização? Perfeito. São três principais pilares, né? Eu enxergo como a tecnologia, processos e pessoas. Então, esses três caminhando na mesma velocidade, esses três princípios caminhando na mesma velocidade dentro de uma empresa, a possibilidade dessa cultura ser alcançada, ela é mais rápida. Então, a tecnologia, porque você precisa apresentar os dados de uma maneira satisfatória para o usuário, né? Para a pessoa que está trabalhando, para o seu funcionário. A pessoa ela precisa estar capacitada para utilizar da tecnologia, né? Seja com ferramentas de visualização, seja com ferramentas de planilhas, tabelas, para conseguir retirar aquele dado dali de dentro, aquela informação. E o processo é justamente para ligar tudo isso, fazer com que as pessoas entendam como utiliza da tecnologia, como que utiliza do próximo passo, como eu comentei agora há pouco. Então, isso faz o primeiro passo acontecer, né? A partir do momento que você tem tecnologia, pessoas e processos andando junto, você consegue, daí sim, desdobrar a cultura. E como você continua esse avanço, né? A partir disso, começou-se a criar alguns pontos muito importantes para se levantar. É a capacitação. Então, as pessoas precisam estar capacitadas, precisam estar treinadas para conseguir entender aquele dado que está sendo apresentado, seja um gráfico, seja um dashboard completo, ela precisa saber o que aquilo significa, né? Não só simplesmente olhar e sentir, ter alguma vontade de dar o próximo passo, e sim analisar muito bem aquilo, verificar, fazer as quebras, fazer o drill down daquilo para conseguir entender exatamente a essência e dar o próximo passo. Sem a capacitação você não consegue. Os treinamentos, né, um time de dados mais robusto, as pessoas que trabalham mais próximo do dado, consigam fazer esse conhecimento, fazer essa capacitação, passar isso de uma maneira natural para as outras pessoas, porque se você particionar a empresa em vários pedaços, algumas pessoas não vão ter essa capacidade, não vão conseguir enxergar isso como uma possibilidade. Então, você precisa ter um grupo, um miolo muito bem construído para disseminar essa informação, fazer com que o conhecimento dessa pessoa que está atuando num dashboard, criando aquele gráfico, faça sentido para quem vai utilizar, né? Então, é uma questão de treinamento, que puxa um outro ponto que eu acho super válido, que é a comunicação, né? Sem essa comunicação, você não consegue avançar. Então, precisa ser muito bem comunicado, seja por e-mail, seja por uma ferramenta de comunicação, né, por texto, ou seja, pessoa a pessoa. Então, essa comunicação precisa estar muito bem lisa, né, de uma maneira que chegue dos dois lados sem nenhuma trava, para que realmente a cultura cresça. Então, para mim, a jornada seria criando nesse formato, né, prestando muito atenção em processos, pessoas e tecnologias, e fazendo esses ajustes na parte de capacitação, treinamento e comunicação. Muito bem, Pedro. Deixa eu partilhar aqui uma experiência. No início, quando comecei a trabalhar nessa área de Business Intelligence, no nosso, era a primeira vez que se ia criar uma equipa de Business Intelligence. Então, vários colaboradores, muitas pessoas não tinham essa visão e ficavam a perguntar, o que fazem? E não estou a ver nada. Ou seja, agora eles estão a ver a evolução que tivemos que quebrar muitas pedras para chegar onde estamos agora.
Agora, na empresa, as pessoas estão a ter essa cultura, a ver que os dados são realmente muito importantes. Exato. Você não consegue avançar se as pessoas não estiverem compradas com isso, entendendo isso, né? Então, não adianta só, né, e por isso que eu falei dos 3 pilares, a tecnologia, o processo e pessoas. Se só a tecnologia avançar, as pessoas não vão alcançar a tecnologia. Então, a estratégia, a melhor estratégia, na minha opinião, é que esses 3 passos andem juntos, né? Os 3 pilares caminhem no mesmo grau, porque senão não alcança. Se um deles passar, é difícil o outro conseguir alcançar depois. Exatamente. Tem de ter pessoas chaves para fazer isto acontecer. Exato, exatamente. O time capacitado para conseguir fazer a passagem de conhecimento. Exatamente. Bom, Petro, e no meio dessa transformação de uma organização para a adoção da cultura da Agile, e alguns erros podem prejudicar a implementação. E quais são esses erros e como podemos evitar esses erros? Sim, perfeito. Eu acredito muito, como a gente acabou de comentar, né? Se não estiver caminhando no mesmo passo, alguma coisa vai quebrar. Né? São 3 pilares. Imagina, eu gosto de criar algumas analogias, então, imagina uma balança de 3 pratos, né? Eu coloco um peso de cada lado e ela vai desequilibrando conforme eu vou colocando mais peso. Então, para mim, a ideia é colocar a quantidade de peso igual para todos, para você estar sempre com a balança nivelada, né? Para ela não trocar de lados ali. Claro que isso é muito difícil, né? Então você tem que pensar numa estratégia para mitigar a maioria desses erros, para você não colocar muito peso num prato só e desbalançar os outros. Então, talvez seja nisso, né? Vou tentar chegar num exemplo mais factível, né? Então, não pensar só na tecnologia. Não vou só colocar dashboards, não vou pegar a melhor ferramenta de visualização. Vou ter 4 ferramentas de visualização, cada um vai ter o dado de algum nível, né? Tem um nível estratégico, nível tático, nível operacional. Por si só isso não vai resolver, né? Se as pessoas que estão no outro nível, né, não saibam que para ver um nível mais tático eu vou precisar acessar a ferramenta X. Se eu quero um nível mais operacional, eu preciso acessar a ferramenta Y. Então, é por isso que precisa ter o equilíbrio, né? Então, evoluir muito a tecnologia. Estou com 4 ferramentas, tenho o dado de tudo aparecendo. Mas se o meu diretor não souber que ele precisa acessar a ferramenta Y para visualizar a informação que ele está procurando, de nada adianta. Então, e no meio disso está o processo, né? Então, note que eu costurei lá com a minha primeira resposta. O processo de saber que isso vai acontecer. Então, eu preciso mostrar para essas pessoas que a ferramenta que eles precisam usar é essa. Né? E também não adianta eu colocar várias pessoas estudando ou criar um processo para aquilo sobre dados se eu não tiver uma tecnologia acontecendo. Então, é essa mescla, né? Esse equilíbrio que precisa estar acontecendo o tempo todo. Sem dúvida, sem dúvida. E, Pedro, também acho que é um dos erros também que vários clientes, às vezes, não conhecem os seus dados, não têm a noção dos seus dados. E acho que isso prejudica também na adoção dessa cultura. Sim, com certeza. Uma cadeira, né, uma filosofia que vem há muito tempo acontecendo é sobre a gestão, né, a governança dos dados. Você precisa saber. Isso tem, inclusive, um livro chamado Dama DM Bock que prega sobre isso. São 14 ou 16, não lembro agora, posso estar equivocado, cadeiras para cuidar disso. Então, a parte de gestão, a parte de arquitetura, performance, é um globo, né? É uma dinâmica muito diferente do que a gente está ali no dia a dia de só pegar uma informação, tirar de um banco de dados, colocar num relatório. Então, você precisa saber de onde esse dado está vindo, qual a origem desse dado, se ele tem uma validade, né? Ele pode vencer ou não. Será que esse dado que eu tenho de 6 meses atrás ainda continua sendo um dado válido para o meu negócio? Então, essa cadeira da governança ela é muito importante, né? Você precisa tomar cuidado com o que você está olhando. Então, tem algumas coisas de qualidade também referente a isso. É um livro muito bacana de se ler, depois que você está com tempo de vivência, justamente para conseguir puxar tudo isso, trazer para um universo só, e depois você volta empregando onde você precisa. Então, saber o próximo passo da sua qualidade é muito importante. Você ter a noção de, será que esse dado está valendo? É muito mais importante do se eu tenho ou não ele.
né? Então eu posso ter ele e ele pode estar errado, pode não ser mais a qualidade que eu esperava. Será que ele pode me trazer problemas? Então é melhor que eu não tenha ele do que eu tenha ele errado. Então é esse o exemplo que eu posso trazer, assim, que muitas empresas agora começaram a olhar para essa necessidade, mas há muitos anos ainda vinham muito de vamos trazer os dados e depois a gente escolhe. Então precisa crescer quase que ao mesmo momento. E acho que antes de adotar essa cultura, muitas empresas devem realizar um planeamento estratégico bem definido, ou seja, saber o que realmente quer, né? Com certeza. A camada de discovery, de descoberta, ela é muito importante. Você precisa entender para que aquele dado vai servir antes de trazer ele. Então, é importante ter todos os dados. Então, a arquitetura de dados voltada à Data Lake, ela prega muito disso. Traga todos os dados, né, numa camada onde os dados estarão crus, né, a raw data. Então, fazendo isso, a partir desse ponto, você começa a colocar essa qualidade e essa esteira, como eu expliquei. Mas traga tudo e valide eles aqui. Faça esse teste. Pode expurgar algumas coisas que não sirvam, ou avance o que ainda é válido. Então, tomar cuidado com os processos, né? Daí entra a questão de processo. O dado que eu tenho cru, ele vai me servir para um relatório no final, vai servir para fazer um modelo de machine learning. Eu preciso ter certeza que isso faz, né, que tenha esse tubo acontecendo, onde o dado chega e ele tem a mesma qualidade no final. Exatamente. Bom, e Petro, estou aqui a ver que a democratização de dados influencia bastante no mindset orientado a dados. Entretanto, tenho aqui duas questões muito importantes. Primeiro, implantar a cultura e ter disponibilidade de recursos e saber como aproveitar o máximo do seu potencial. Sim. Uma dinâmica que eu criei foi ler o quanto as pessoas estavam, né, analisar quanto as pessoas estavam analisando. Então, saber se você está acertando ou não. Então, vou trazer isso para um exemplo prático. Na ferramenta de visualização que a gente utilizava na empresa, nós colocamos alguns dashboards com KPIs e gráficos que mostravam o quanto as pessoas utilizavam da ferramenta. Se elas estavam fazendo uma análise simples, se elas estavam fazendo uma análise mais com experiência, utilizando SQL, utilizando alguma coisa que não fosse só abrir o gráfico, só olhar por ele. O consumo de filtros, o consumo de recortes. Então, a ferramenta foi, né, concebida para isso. A gente começou a pensar e analisar isso acontecendo ao longo do tempo. Então, passado 2, 3 meses, a gente via um crescimento. Poxa, estão utilizando mais, né? Então podemos focar mais em algumas outras coisas, né? Então, para que eu vou parar meu tempo, como eu disse lá do treinamento, né? Então, qual treinamento eu darei? O treinamento que eu vou dar é referente a filtros, porque eu estou vendo que ninguém está utilizando filtros, né? Então, ou o treinamento que eu vou dar é referente a uma determinada região, né? Alguns dashboards que não estão sendo utilizados. Os dashboards de vendas estão sendo utilizados, mas os dashboards de compras não. Então, vamos começar a treinar o pessoal para olhar o dashboard de compra também, porque ele não está sendo visto por todo mundo. Então, essa análise, né, o dados falando sobre dados. Então, você consegue capturar a informação que a ferramenta está gerando, você condensa ela e traz a tua inteligência para o próximo momento, né, para você ter essa disponibilidade, para você saber o momento que você está acertando, para que não espere aquilo acontecer, né, como o dado é vivo, né, ele começa e segue vivo, eu não posso simplesmente parar de olhar para ele. Eu preciso enxergar ele como um todo. E isso fala muito com o que eu acabei de explicar, né? Eu não posso simplesmente aceitar que todo mundo está utilizando a ferramenta. Eu preciso saber dentro da ferramenta qual é o melhor ponto que eles estão utilizando, qual que não está, para eu poder instigar as pessoas a utilizarem melhor aquilo. Exatamente. E na minha empresa também isso acontece. E temos vários exemplos onde vários departamentos hoje consomem os nossos serviços, né? E criamos dashboards para a área financeira, criamos dashboards para a área de projetos, gestão de projetos. Então, isso tudo ajuda e muito na tomada de decisão, né? Exato. É tomar a decisão antes da decisão, né? É a decisão sobre a decisão, antes de você avançar. É exatamente isso.
E aqui tem uma frase aqui que foi concebida pelo Ted Goddard, o CEO da Boeing, que disse que você precisa descobrir como realmente democratizar a capacidade de análise de dados. O que significa que você precisa ter uma plataforma através da qual pessoas possam acessar dados com facilidade. Perfeito, perfeito. Sobre isso mesmo que eu estava falando, né? Onde você tem uma plataforma onde as pessoas estão utilizando, mas você precisa saber o conceito dela, né? O que está servindo, para que cada uma dessas está servindo. Como o CEO da Boeing diz, né? Você precisa ver os dados. Então, você precisa ver os dados dos dados também. Exatamente, exatamente. Bom, e como essa cultura empresarial e baseada em dados vai impactar nos negócios? Qual é a sua visão? Perfeito. Uma empresa, a partir do momento que ela começa a olhar para dados como um ativo, né, se ela tem aquele dado e ela utiliza para o seu bem, né, vou trazer o exemplo aqui da empresa de streaming da Suécia, né, aquela verdinha com os risquinhos pretos. Eles utilizam os dados para fazer com que a pessoa utilize mais tempo a plataforma de streaming de música deles. Né? Então, de uma maneira que, alguns anos atrás, existia um algoritmo, não sei se continua sendo o mesmo, mas você estava ouvindo um ritmo, né? Vou trazer um ritmo samba, né? Um ritmo brasileiro, e usando utilizando várias músicas de samba. Chega ali pela 15ª, 16ª música, ele não vai te colocar mais samba, porque você está ouvindo, mas ele também não vai trazer pagode, que é um outro ritmo brasileiro, né? Acredito que seja brasileiro, pelo menos é muito ouvido. Ele pode trazer, por exemplo, um reggaeton, né? Que talvez tenha uma semelhança com o samba, mas não é do mesmo nível, né? É de uma outra região do mundo, e você vai continuar ouvindo aquilo. Então, com os dados que ele adquiriu, que você estava ouvindo samba, ele te coloca uma segunda opção. Você nunca tinha ouvido reggaeton. Ele colocou o reggaeton para você ouvir. Se você dá um skip, né, você passa aquela música, ele não coloca mais reggaeton por um bom tempo. Então, isso é tudo dado. Ele está recebendo essa informação, ele está sabendo como te colocar. Não é como outro streaming, né, de vídeo que te coloca isso daqui é tanto por cento relevante para você assistir. Ele não, né, o streaming de música, esse produto de música, ele faz ao longo das músicas que você está ouvindo. Se você passar várias músicas, ele nem coloca mais aquele ritmo. Como você começou ouvindo samba e você passou várias músicas de samba, ele já te coloca um outro ritmo que talvez combine com aquele momento que você está vivendo. E isso é tudo baseado em dados, né? Não é baseado na experiência de cada um. Então você acaba tendo um produto personalizado para você. Então, quanto vale hoje essa empresa que eu acabei de citar, né? Eles estão orientados a dados. Né? A gente tem empresas de venda também, o caso da grande aí, da maior empresa do mundo hoje em evaluation. Eles conseguem te fazer uma venda porque você comprou outro produto. Né? Você estava olhando um produto, ele te coloca uma promoção naquele momento. Isso também é dados. No dia a dia, para as pessoas, isso também é muito importante. Né? A pessoa está olhando um dashboard, olhando um dado, ela fazer a ligação com o outro que ela acabou de olhar. Né? Então, será que isso é uma correlação? Faz sentido isso? Né? O que eu estou pensando aqui? Então, se você tem as ferramentas que você consegue mergulhar nas informações, fica mais fácil, né? Você consegue trazer mais dinheiro, consegue trazer mais impacto da empresa justamente com essa abordagem. Exatamente, exatamente. Ali no Brasil, existe quais são as empresas que adotam essa cultura? Tens alguma informação acerca disso? Algumas empresas estão caminhando para isso. Um caso que eu conheço que já tem isso muito bem feito é a Hotmart, é uma empresa da região de Minas Gerais, e eles trabalham com treinamentos online. Eles publicam treinamentos online e eles têm a cultura orientada a dados. Esse é o exemplo que eu tenho de cabeça. Mas eu sei que tem muita empresa caminhando para esse lado. Tem muita empresa com vontade de fazer. Porque notaram, né, como a gente comentou no começo, nota-se um movimento que as empresas que estão olhando para isso estão valendo mais, estão tendo mais recursos, estão trazendo mais dinheiro. Então, como eu disse, a única que me vem à cabeça nesse momento é a Hotmart, que faz isso já há alguns anos, é um processo que eles já estão há 4 ou 5 anos estudando para apresentar. Algumas outras, né, utilizam, mas talvez não estejam tão claras, como é o caso da Nubank, que agora bateu 25 bilhões de evaluation. Eu sei que tem iniciativas de dados lá dentro, mas é algo que eles não falam abertamente como a Hotmart fala. Né? Então, por eu estar dentro da comunidade, eu estou perto de muitas outras empresas que eu sei que estão caminhando para isso.
mas ainda não é tátil, não está acontecendo hoje, né? Então, como a sua pergunta foi hoje, quais são? Eu acho que eu teria esses dois exemplos para trazer. Se a gente fizer o Summit na segunda versão aí no ano que vem, com toda certeza teremos mais para falar. Exatamente. Uma das empresas que eu sei que eu pesquisei, que sei que faz, que tem essa cultura, é a Netflix. Porque, como acho que nós sabemos, Netflix faz com que os dados do cliente fica a oferecer o cliente quais são os filmes que ele quer ver, e isso acho que é baseado em dados, né? Perfeito. Netflix, como eu disse, né, tem o caso da Spotify, o streaming verde de música, onde eles estão muito mais sérios com isso. E já faz muito tempo que eles fazem isso. A Netflix, eles estão... Tem um tempo já que eles vêm vindo para dados, mas eu não enxergo ainda essa aplicação. Uma empresa que eu gosto muito de citar também, que tem essa capacidade de dados, de movimentar, é o Waze. Então, que é o de GPS, né, de localização. Então, ele sim, se você tiver ali, você está gerando informação para que os outros também recebam essa informação. Então, é um outro tipo de produto que pode ser criado com dados. É um exemplo muito bacana, porque também traz uma teoria que eu adoro, que é a teoria de redes, onde você aumenta a complexidade a cada ponto adicionado. Então, se eu estou aumentando a complexidade, colocando 10 pessoas utilizando o Waze na rua, eu sei que eu tenho cada um caminho melhor para fazer. Então, eu deixo de utilizar, pelo menos a cidade onde eu moro tem quilômetros e quilômetros de fila, eu deixo de utilizar esse momento, eu posso sair dessa rua e posso ir para outra, né? Então, graças ao Waze, que outras pessoas estão utilizando e começam a trazer mais informações, mais dados para eu consumir. Exato. Tem aqui também mais um nome que é o Itaú, acho que é uma empresa brasileira, né? Sim, é um banco brasileiro. Exato, eles também estão aqui nas empresas que adotam essa cultura. Sim, eles têm forçado muito para isso, eles estão num bom movimento. Recentemente estão migrando tudo para a Amazon, então está toda a estrutura deles indo para a AWS. Eu acredito que agora eles começam a crescer ainda mais rápido, porque enquanto eles estavam na estrutura, nos computadores deles, nos data centers deles, possivelmente existiam algumas limitações, né? Então, agora acredito muito que o Itaú venha, como eu disse, né? 2022, a gente fazendo a segunda versão do Data Summit, com toda certeza vai ter empresa para comentar sobre isso. E, Petro, uma curiosidade, por que vale a pena investir na solução de dados? Para mim, é o resumo de tudo isso que a gente comentou, né? Dados, ele te traz a verdade no momento que você precisa. Então, se eu preciso do meu histórico para movimentar alguma coisa, mudar algo, eu tenho. Se eu preciso, no momento que o meu usuário está utilizando daquilo, trazer informações para dar uma melhor experiência para o meu usuário, eu também posso. Então, a grande frase que rodou o mundo aí nos últimos anos, né, que dados é o novo petróleo, eu acredito muito nisso, que a gente consiga extrair muito. Se o petróleo puro, né, a gente faz tanta coisa, né, plástico, isopor, combustível, o dado também. O dado, ele ainda é cru, né, o dado ele não tem o que... a gente vai tirar muita coisa de dentro dele ainda. É só o começo, na minha opinião. Exatamente. Bom, e navegando dentro do tema da Data Driven, e encontrei o que é Data Driven Marketing. Data Driven Marketing, boa. Eu conheço pouco sobre isso, mas entra um pouco nisso que eu acabei de comentar, né? Onde você tem aquilo que o seu cliente está fazendo naquele momento. Então, imagina a seguinte situação: eu estou num dia numa cidade muito quente, eu sou turista e estou numa cidade muito quente, e eu estou chegando próximo a um lugar que tem uma sorveteria ou alguma coisa assim. É esse marketing do dados, né? Então, eu tenho um dado que a pessoa está em tal lugar, eu vou oferecer sorvete para ela porque eu estou num dia quente. Note que eu tenho mais de uma informação chegando. Eu tenho um dado de geolocalização, um dado de meteorologia e o dado do meu cliente, né? Então, eu uno tudo isso e faço a minha venda mais orientada a ele. A chance dele negar é maior, né? Diferente de a pessoa ter que ir até a sorveteria e escolher, ele já pode ir direto, já sabe onde está a sorveteria, ele já pode ir com o pedido feito, né? Então, algumas empresas utilizam isso. Eu acho que no ramo da comida eu consigo trazer mais exemplos. Se você
consome um padrão. Todo dia, toda quinta-feira você come no McDonald's. Por que não o McDonald's te vender já algo naquela quinta-feira? Então, ou talvez te oferecer um novo produto com preço menor naquela quinta-feira. Se você está com aquele padrão de quinta-feira comendo no McDonald's. Então, Data Driven Marketing, na minha visão, é justamente para isso. A gente consegue originar uma venda a partir do dado que eu capturei. Ou seja, a empresa já tem os hábitos e os costumes do cliente, né? Então, antes de o cliente pedir, ele já oferece, né? Perfeito, exato. Essa a visão. Essa visão. E você você não está dando uma propaganda para ele, você está dando a experiência de compra, né? Diferente de oferecer algo para ele, você já dá a venda, é só ele colocar um ok ali. Talvez, né, uma visão que acontece assim é com a Amazon Retail, né, de livros. Se você estiver muito interessado no livro, você tem um botão de compra que é um clique só, e o botão de a compra vai acontecer, seja no teu Kindle, no computador ou no celular. E algumas outras empresas, uma empresa sul-americana chamada Mercado Livre, não sei se vocês conhecem aí, uma empresa de venda, é um marketplace e agora eles estão indo para o lado de logística também. Eles estão adaptando isso também. Então você começa a fazer muita pesquisa sobre um produto que você está a fim de comprar, eles já colocam isso como, não é nem adicione mais no carrinho, é clique e compre. A ideia do carrinho de compras tende a sumir ao longo do tempo, na minha opinião. Exatamente. E isso acho que os dados estão a ganhar força dia após dia e o futuro será basicamente isso. Perfeito, concordo contigo. Como eu falei, é o petróleo e a gente ainda está aprendendo a refinar. Né? Quando descobriram o petróleo, não sabiam que dava para fazer tanta coisa, e eu acredito que com dados a gente está no mesmo momento. Claramente. Bom, e gostaria de ouvir, por último, quais os real motivo da expansão da cultura orientada por dados? Na tua opinião, Pedro? Para mim fala muito com o dispositivo, né? Com cada pessoa ter uma fonte de informação. Até então não era possível. Eu não sabia o que o Clayson estava fazendo, o que o Eudito estava fazendo, o que o Davidson estava fazendo. O Daniel, desculpa. Agora, se eu tenho um dispositivo, eu sei onde a pessoa está, o que ela está fazendo, o que ela está consumindo, o que ela está vendo, quais são os gostos dela, onde ela fica por maior tempo. Então, foi justamente devido a isso a que todo mundo tem hoje um dispositivo eletrônico, um celular, um telemóvel, para conseguir receber essas informações, além de todo o consumo da internet. Né? A internet cada vez crescendo mais, com mais produtos, com mais funcionalidades, novos sites, novos portais, que geram cada vez mais dados. Então, o que era o YouTube há 15 anos atrás? Era quase nada, malmente existia. O que é o YouTube hoje? Quantos dados estão sendo gerados hoje dentro do YouTube? Além de tudo mais, né? A gente começa a ir para outros caminhos. Por exemplo, dispositivos pequenos, né? Os IoTs, né? Que também geram muito dado. Ou um dispositivo, um assistente pessoal, né? Um Google Home, uma Amazon Alexa, onde você tem mais informação sendo gerada por algo que não, né? Agora as paredes têm ouvidos, literalmente. Então, você começa a criar dados a partir disso também, além dos dispositivos que estão acompanhando as pessoas. Exatamente. Hoje, os dispositivos são muito importantes porque têm toda a nossa informação e isso é muito importante. Isso é muito importante para a evolução e para a expansão dessa cultura. Bom, uma importância também de proteger isso, né, Clayson? A gente não pode simplesmente deixar isso acontecer. Precisamos ter noção também de até que momento a nossa privacidade está sendo perdida. Né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, tem a GDPR europeia, então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Temos que começar a olhar para a privacidade, tentar anonimizar aquilo que está acontecendo, porque senão a vida da pessoa estará com os dados que ela tem, que ela gerou. Exatamente, a segurança é muito importante. Não é porque os dados têm de ser consumidos, mas a segurança deles é muito importante, sem dúvida. Exato, exatamente. Bom, Pietro, e gostarias de fazer um resumo deste tema de Data Driven, um resumo completo para as pessoas que estão a nos assistir?
Quero ver muito que Cabo Verde apareça na mídia, uma empresa orientada a dados dentro de Cabo Verde, que né, a gente consiga fazer isso, sair dos grandes polos, né, sair da América do Norte, sair da Europa. O Brasil também é um país emergente, a gente está começando a apresentar outras empresas, como eu acabei de citar, a Nubank, a Itaú, a Hotmart, elas começam a ter um potencial a nível mundial e estão utilizando dados. Então, é algo que eu gostaria muito de ver, que Cabo Verde começasse a aparecer no mapa no formato de dados. Tem como a Nose, que eu notei que é uma empresa muito grande que já está acontecendo, e as próximas aí que possam nascer já orientadas a dados, já pensando em machine learning, inteligência artificial. Muito bom, muito bom. Nós estamos a dar este passo e estamos, e como te falamos no backstage, e somos uma empresa que trabalha, temos uma equipa praticamente focada no Business Intelligence Stream de dados e temos tecnologias de primeira, né? Trabalhamos com a Microsoft, temos todas as tecnologias disponíveis para fazer o melhor para o nosso país, Cabo Verde. E espero e esperamos que mais empresas, não só a nossa, mas mais empresas, adotam essa cultura de dados, porque os dados são muito importantes. Perfeito. Temos pergunta do público? Acho que não temos nenhuma pergunta do público, né? Sem problemas. Bom, Petro, para terminar, gostaria de agradecer pela participação e pela intervenção, excelentes intervenções. E não só agradecer ao Dito pelo convite e estou bastante feliz de participar nessa conferência. É a minha primeira vez como moderador desse tema. E obrigado a todos que nos estão a assistir e um até breve, né, Petro? Muito bem. Muito obrigado pelo espaço, Eudito, Daniel, Cleison, obrigado por poder falar com vocês nesse formato. A todo mundo de Cabo Verde, a todo mundo que está nos assistindo, muito obrigado. Gostaria de trazer um convite aqui, quem quiser participar da maior comunidade de dados do Brasil, datahackers.com.br, entra lá, tem muito produto bom, muito conteúdo, espero conversar com vocês lá. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, tchau.